Pronto. Boa noite a todas. Aliás, eu fiquei pensando hoje, né? Nem sempre vocês, quem assiste, me assiste de noite, então eu devia dizer boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai assistir, se não estiver aqui ao vivo, mas estiver assistindo depois em algum outro momento. Sinta-se cumprimentada. Eu sou Duda, sou psicóloga, artista, arteterapeuta e tem aí uns 20 anos exatamente que sigo na minha caminhada em companhia do livro Mulheres que Correm com Lobos. No começo era um livro que eu usava, assim, tinha pretensões de usá-lo profissionalmente, mas assim, era muito um amor pelas histórias e acho um presente poder retornar e retomar a leitura e o conhecimento, né, e o aprofundamento dessas histórias depois de tantos anos de estudos junguianos, de vida inclusive, porque faz com que eu perceba mais sutilezas, mais detalhes, mais coisas que eu não conseguia dar conta com os 20 e poucos anos, né? Então hoje esse livro chega num outro momento, assim, eu acho isso muito bacana. Por que eu fiz essa introdução? Porque o tema de hoje é um tema muito difícil. Não é um tema fácil, é um tema bem complexo, é um tema difícil, é um tema que a gente acha que consegue entender, acha que sente bem, mas que tem uns enganos aí que a gente comete no meio do caminho. Então, eu queria falar sobre isso. Talvez seja um momento um pouco mais reflexivo, em que eu vou fazer bastante perguntas, assim, para a gente poder trocar. Queria pedir, contar, então, com essa parceria de vocês, para a gente poder trocar, assim, muitas ideias a respeito do que esse capítulo traz pra gente. E vamos que vamos. Então, o tema central do capítulo, pra mim, e aí, de novo, né? A gente tá falando do capítulo 7. Oi, Dani. Oi, Silvia. Oi, mãe, que tá me vendo. O tema central desse capítulo é, no meu ponto de vista, a autoimagem. Então, a questão da autoimagem, o capítulo 7 do livro Mulheres que Correm com Lobos, tem o título de O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E é um dos capítulos que não tem um conto, não existe um conto aqui nesse capítulo. Tem uma história que é real, de uma experiência que acontece num determinado lugar lá dos Estados Unidos, onde a autora viveu e coletou, então, essa história e nos trouxe essa história. Então, isso já é um ponto interessante a respeito desse capítulo, né? O fato dele não trazer um conto, assim, pra gente ir buscar dentro do nosso psiquismo mais informações. Então, assim, de certa forma, essa característica desse capítulo faz com que a gente faça uma reflexão que é pessoal e é também coletiva, porque a questão do corpo e a questão da imagem é uma questão que atravessa muito fortemente, né, a questão da cultura e como a cultura enxerga o corpo da mulher, faz uso do corpo da mulher, usufrui, trata, objetiva, né, objetifica, e como é que nós, enquanto mulheres, nos colocamos diante disso.
Então, primeiro ponto, coberto já, não tem um conto, mas é uma história. Segundo ponto é um texto sobre autoimagem, e aí eu vou ler aqui um trechinho que eu acho muito lindo, logo no começo. Se você tem essa versão aqui do livro, vai estar na página 251. E aí ela fala o seguinte: o corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na capacidade expressiva de registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é multilingüe. Eu acho esse texto assim, muito bonito. E aí, então, ela segue na página 253, falando que defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. E aí, então, a gente já tem uma pista, né, de que se trata de uma questão da cultura. E essa cultura que define o corpo certo que a gente tem que ter, o corpo ideal, e que eu não tenho. E aí, o tanto de sofrimento e de problema que isso acarreta. Não saiu, Silvia, do ar. Alguém mais tá tendo problema? Se saiu do ar, pode ser que você precise atualizar aí no seu computador a página para talvez o vídeo voltar. Por favor, me digam aí se está rolando algum problema, tá? Então, como é que é isso? Como é que é viver nesse mundo em que nós não temos direito de termos os nossos próprios corpos reais e vive-se então essa busca enlouquecida e enlouquecedora, que nos enlouquece, de ter um corpo que não nos pertence. E aí hoje, por conta disso, eu fiz uma escolha de chegar aqui com a cara lavada, sem passar nada, uma basezinha assim para poder esconder as imperfeições, nem um negocinho na sobrancelha aqui para poder ficar mais marcadinho, nem um batom, nem arrumei os cabelos direito, porque não faz sentido, né? Eu vi aqui falar sobre tudo isso e não revelar isso que é difícil, e é difícil para mim, assim, é muito difícil. Vamos chegar lá nessas questões, né? Então, assim, primeira pergunta é: o quão confortável você se sente com o seu próprio corpo? Como que você olha para o corpo e você ama o corpo que tem, ou não ama, ou odeia, ou rejeita, ou nega? Então, quando a gente vive imerso nessa cultura, a grande pergunta é: somos capazes de amar o nosso corpo incondicionalmente? Somos capazes de oferecer amor para esse corpo que nos carrega sem julgamento? Então, eu vou já de cara, assim, colocar essa questão, tá? Como é que faz pra gente viver com esse amor condicionado a uma estética? Então, me fala aí, como é que você sente, como é que você se sente dentro do seu próprio corpo, né? Existe amor, né, para oferecer a todas as suas partes que são reconhecidas como bonitas ou feias, e a partir de que perspectiva a gente julga o que é o belo, né? E aí a gente abre uma questão que é bastante importante, que se a gente não ama o corpo e esse corpo que a gente tem, o que a gente faz então? E aí entra um ponto que é, além de político, cultural e pessoal, né?
O que eu faço para poder transformar, então, o meu corpo num corpo que é aceito? E aí, eu pergunto, né? Então, assim, a gente quer que o corpo seja aceito pela cultura ou a gente quer tentar chegar num ponto de aceitar o corpo que a gente tem? Se a gente quer entrar nessa onda de temos que ter um corpo bonito, e aí tem essa coisa, né? Ah, o corpo para praia. Então, assim, temos que ter um corpo X para poder botar um biquíni e ir para praia. Que controle, que poder, que opressão eu coloco em cima do meu próprio corpo para que ele esteja ou seja considerado adequado para estar em determinado lugar. Então, assim, o que eu posso mostrar, o que eu não posso. Então, se minha perna estiver com celulite, eu não posso mostrar. Se eu tô com a barriguinha aqui maior do que o que eu acho que eu devia, então eu não posso colocar uma blusa X ou Y. Então, como é que a gente se relaciona, né? E é essa a questão mesmo, Dani. Então, como é que nós conseguimos, e aí vem o próximo ponto que eu acho que é importante para mim, né? Como é que a gente consegue resistir, colocar uma resistência diante dessa opressão que é a opressão da cultura mesmo, né? Então, como é que a gente faz para poder amar o nosso próprio corpo o suficiente para não ficar mais preocupada, encanada ou sei lá o que com o que o outro vai pensar disso? E aí pensar, né, nessa questão do corpo como uma questão política mesmo, de você ser capaz de suportar, não depilar o seu braço, por exemplo, porque você não está afim, porque você não gosta, porque você não quer, porque você acha que isso é um problema para você, uma repressão. E aí você sustentar isso diante de uma cultura que vai, sem sombra de dúvida, em algum momento te tratar mal por isso. E aí eu me lembrei de uma menina que, agora eu não vou lembrar o nome dela, Luísa, lembrei. Depois eu ponho o link do trabalho dela, que nunca depilou as axilas na vida. Inclusive tinha uma coisa bem que eu achava super interessante e bem resistente do ponto de vista de resistência política mesmo. Ela pintava, aí de vez em quando ela aparecia com os pelinhos verde, depois rosa, depois laranja e sei lá o que, e é uma das pessoas que tem feito esse trabalho ativo de lutar contra o envergonhamento, né, das pessoas em relação ao corpo, essa coisa que eles chamam de body shame, e faz isso de uma forma fantástica. Aí vem, né, então, as outras referências que eu tenho, que eu sigo, e eu postei algumas lá na página do evento, desse evento aqui, né? Então, tem a Ju Romano e a Isabel Tradi, que também são duas meninas que fazem esse trabalho incrível e que tem um alto astral, e tem uma potência, e tem uma beleza, e tem uma coisa que é muito fantástica, de serem felizes, alegres e capazes de colocar os seus corpos no mundo, independente do tamanho que tem, e sustentar isso e fazer a gente acreditar que nós também somos capazes de nos amar. Isso não significa que a gente não possa querer, sei lá, melhorar qualquer coisa. Você pode querer emagrecer, engordar, sei lá, o que vai te fazer feliz. Desde que isso seja algo que esteja a serviço de você mesma, da sua existência, e não para
atender a uma demanda externa. Então, isso é que eu acho que é o grande barato da coisa. Então, a Ju Romano, ela teve um problema no joelho, e aí, por conta desse problema no joelho, ela precisou fazer lá uma dieta e tal, uma série de coisas, e aí ela explicou isso, né, para as pessoas, especialmente os seguidores, que falavam assim, mas como você vai entrar em dieta e tal, e ela falou, olha, foi explicando lá, né, assim, eu preciso entrar em dieta porque se eu não entrar em dieta e ficar esse tempo que eu vou operar o meu joelho sem fazer a atividade física, eu vou engordar muito mais e por conta disso o meu joelho não vai ficar bom. Então assim, ela estava ali fazendo uma dieta não porque ela precisava emagrecer para poder cabeça lá em que roupa ou em que padrão, mas porque aquilo dali estava diretamente relacionado a uma questão da saúde que ela estava trazendo para o próprio corpo. A Bel é uma das pessoas mais autoastrais que eu já vi dentro desse universo de pessoas que estão fazendo trabalhos online. Então, assim, ela sempre me inspira. E a menina dança e faz aquele negócio da paradinha, de não sei o que, e dança e sacode aquela bunda gigante. Incrível, incrível. Assim, uma potência, uma força, uma luz que a gente precisa para se inspirar. Eu acho que isso é força. Por isso que eu estou falando dessas pessoas aqui, porque falar do nosso próprio corpo é uma coisa muito difícil. E nos coloca diante de questões que a gente tende a não observar, a não notar. Então, por exemplo, a gente olha para uma pessoa, para uma amiga, para uma mulher, ou sei lá o quê, e a gente fala assim, nossa, como você é linda, e a pessoa está lá bem acima do peso, e você acha muito linda aquela mulher que está lá acima do peso. Mas, se fosse você, se você estivesse com aquele corpo, você não se aceitaria. Então, tem uma grande contradição nessa nossa capacidade de achar que tudo bem que aquela outra pessoa ela seja gorda, ela seja grande, desde que isso não seja eu. E aí a gente percebe as pequenas nuances da nossa incapacidade de nos amar e nos aceitar incondicionalmente. E isso é uma questão que eu acho das mais fundamentais que esse texto da Clarissa traz. Então, aqui na página 255, ela fala uma coisa que eu acho bem importante, que as mulheres têm fome de consideração básica por parte da cultura que as cerca. A mulher faminta ali dentro anseia por ser tratada com respeito, anseia por ser aceita e, no mínimo, anseia por ser vista sem preconceitos. Se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre seu próprio corpo, rosto, sua idade. Seu rosto e sua idade. E aí, assim, tem uma sutileza nisso que, assim, num certo nível, somos nós mesmas que lançamos essas projeções desrespeitosas sobre o nosso próprio corpo. E enquanto a gente não consegue perceber e olhar com coragem para essa falta de afeto incondicional pelo nosso próprio corpo, a gente continua fazendo esse mesmo movimento de olhar o outro e achar que é ok que aquele corpo esteja assim e não aceitar aquilo mesmo que a gente acha ok no outro, tranquilo na gente. Eu tive uma vivência com uma pessoa que eu não vou dizer o que ela fazia nem nada para não correr o risco de ninguém identificar, mas é uma pessoa que influencia muitas mulheres a usar os seus corpos, porque ensina a dança e aí
estimula que se potencialize aquele corpo da dança, independente do tamanho, independente da gordurinha, se tem gordurinha aqui, se tem gordurinha ali, sei lá o que, sei lá o que. Mas aí atormenta o próprio corpo com restrições alimentares e coisas impossíveis e nunca aparece ou satisfeita com a própria imagem. E tá sempre buscando, e aí a coisa vira um negócio, assim, eu vou dizer interessante, né? Porque eu não sei qual outra palavra eu poderia usar. As imperfeições, elas ganham dimensões, assim... O seu corpo tá absolutamente todo no lugar, mas aí tem um lugar específico na coxa, aqui atrás, nesse ponto X, que precisa ser melhorado. Então, como é que é se relacionar com isso de que tem sempre algo que precisa e que tem que ser melhorado. E, óbvio, eu preciso falar isso, que isso é super importante. Esse tema, ele é difícil para mim, porque eu também, e muito, diariamente, tenho que fazer o exercício de olhar, então, o meu tamanho, o que já não está mais no lugar e o que já não é mais do jeito que era antes. E aí tem uma questão que para mim, e eu vou revelar, né, fazer essa revelação aqui, de fui uma jovem magra, que tinha o corpo considerado absolutamente perfeito, fui bailarina, né, então, dançava e dancei durante a minha vida toda, nunca tive problemas de engordar até sei lá quantos anos de idade. E nunca me achei bonita. Nunca usufruí da beleza que eu tinha naquele tempo lá, que eu era jovem. Porque naquele momento existia uma coisa que era muito forte na nossa cultura, que mulher bonita era burra. E eu nunca queria ser burra. Então, eu não aceitava e não acolhia a beleza que eu tinha e tinha no corpo, porque seria uma negação, então uma subtração da minha inteligência. E aí, além de não aceitar a beleza, ainda escondia, né? Porque daí a gente vestia aquelas camisas largas, nunca usava um top, nunca usava... às vezes tinha dificuldade até para usar biquíni, enfim, essas coisas todas que a gente faz enlouquecidamente. E hoje é um exercício, e aí um exercício diário, de auto-amor mesmo, de poder olhar no espelho todo dia e falar, tá linda. Eu me amo, tô linda. Nem todo dia eu acho que eu tô linda, né? Mas tem essa tentativa, esse exercício, essa entrega para ter esse cuidado e esse olhar. E aí eu queria perguntar isso, né, para vocês. E aí, por favor, quem tiver aí, compartilhe comigo como era a sua vivência com o seu corpo lá na adolescência. Como era que você enxergava o que você vivia e de que maneira isso evoluiu. Eu sinto hoje um pesar muito grande de não ter reconhecido a beleza que eu tinha lá na adolescência. E um alívio, assim, uma libertação, uma coisa de resistência mesmo, de poder dizer... Não tenho que ficar apertando o meu corpo dentro de uma roupa que eu não caibo. Eu posso comprar um número maior e não ficar sofrendo com isso. Nem todo dia eu consigo não sofrer com isso, mas eu posso fazer esse exercício. Enfim. Aí, assim, tem um vídeo que eu também sugeri lá. No evento, né, que é o vídeo da australiana Taryn, eu não sei como é que fala o nome dela não, gente,
não sei falar. E ela fez essa pesquisa que chama Embrace, né, o filme, e ela saía em vários lugares do mundo e ela perguntava assim, você tá feliz com o seu corpo? E inevitavelmente todas as mulheres falavam que não e que tinham alguma coisa que elas queriam mudar no próprio corpo. E aí é aterrorador, né, assim, o quanto nós somos punitivos até com essa incapacidade de se amar. E aí eu fico com uma pergunta assim que é muito importante, que é: isso não é inerente à mulher, nós não somos defeituosas, nós somos absolutamente capazes de nos amar, então por que não o fazemos? E eu tenho certeza que existe um componente cultural muito poderoso que está o tempo inteiro boicotando a nossa autoestima. Sobre isso, eu acabei não citando, mas aí tem uma nutricionista de Curitiba que tem um trabalho incrível, e a página dela e o trabalho dela chama Não Sou Exposição. E esse título eu acho sensacional, porque eu não sou realmente uma exposição, eu não estou andando pelo mundo para ser uma obra que tem que ser avaliada, se ela é boa ou ruim, válida ou não válida, aprovada ou não aprovada, para estar no palco que é o mundo. Então eu não estou em exibição, eu não estou andando pelo mundo para ser dada notas, né? Mas a gente sabe que isso acontece, e o tempo inteiro isso acontece. Então, aí vem essa outra pergunta, né? Então, assim, se o meu corpo não é uma exposição, ele não serve a esse mercado, a essa indústria, essa questão aí de ser adequado ou não adequado, então, para que serve o meu corpo? E aí a Clarissa traz, né, alguns insights pra gente sobre isso. Então eu apontei aqui alguns que inclusive sustentam isso, né, que eu estou falando aqui, que é assim, a angústia, vou citar, né, agora algumas coisas aqui. A angústia quanto ao próprio corpo subtrai à mulher uma fatia considerável da sua vida criativa e dá sua atenção a outros aspectos. Onde existe uma ferida nas psiques e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local, na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura ou da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em açoitar as formas com o objetivo de provar valor, controle ou caráter, e de tornar essas formas mais agradáveis ao olhar ou mais valiosas em termos financeiros. Então, a partir dessa oferta que a Clarissa faz, né, desse texto que eu acho muito legal, muito incrível, vem todas essas reflexões. Estou vendo aqui alguns comentários. Vinha tá falando que nunca se enxergou magra, mesmo quando pesava 54 quilos. Amiga, a gente tem essa coisa da distorção da imagem que a gente tem, né, de nós mesmos. Então, assim, como que a gente é de uma determinada forma e a gente se vê de outra forma. Então, isso eu acho bem importante de ser considerado, porque essa distorção da imagem, ela não está nos nossos olhos, ela foi imposta aos nossos olhos. E aí, por ter sido imposta, nós podemos nos rebelar diante dessa imagem. A gente pode simplesmente dizer: eu não vou mais tolerar isso. E aí tem
uma frase que eu não sei se eu vou saber reproduzir aqui, que é o auto-amor, né? O amar-se como a gente é, essa capacidade de ser inteira e de ter a nossa autoestima em dias, é um ato de resistência. É um ato de resistência contra essa cultura e em última instância, é uma resistência política, porque eu não sou bela, recatada e do lar, né? Eu sou o que eu sou. E eu sou o que eu sou do mundo. Então, o meu corpo está a serviço disso que eu sou. E aí, o que eu sou é a minha maternidade, a minha amizade, a minha relação com as pessoas, é o prazer que eu sinto, é a minha capacidade de sentir prazer com o meu próprio corpo, de dar prazer, né? Nas relações que não são necessariamente só relações sexuais, mas assim, o prazer de um abraço, o prazer de um afeto, o prazer de carregar meu filho no colo. Então, assim, tudo isso o meu corpo me oferece. O meu corpo me permitiu amamentar uma criança por 1 ano e 3 meses. Como é que eu sou capaz de olhar para os meus peitos e achar que eles têm menos valor porque eles não estão mais posicionados de uma determinada forma e não reconhecer essa coisa incrível que é essa produção de alimento para outro ser humano? E eu falo isso porque eu tenho dificuldade. Todos os dias, quando eu me olho no espelho, olho pro espelho e falo, gente, vocês não estão mais no lugar, mas vocês continuam lindos. E aí tem dias que eu não acho que eles continuam lindos, mas se eu não tiver disposta a resistir a isso e achar que eles estão e são lindos inerentemente, como é que eu vou então ser capaz de me apropriar e fazer essa transmissão aqui, né? Eu podia pular o capítulo e dizer, não tenho condição de falar sobre isso. E em muitos momentos eu não tenho mesmo condição de falar sobre isso, mas eu não vou me furtar a isso. Então vou falar sobre, mesmo que isso revele toda a minha dificuldade de estar dentro do meu próprio corpo. Em outras palavras, eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, eu estou dizendo que a gente tem que fazer consciência. E fazer consciência é ser capaz de reconhecer que em algum lugar eu ainda tenho dificuldade de amar o meu corpo integralmente pelo que ele é. Acabou a transmissão agora, não preciso falar mais nada, né? Mentira, não acabou não, ainda tem umas coisinhas aqui que eu quero falar. Tô vendo aqui Sarinha falando, né? Sobre o corpo da adolescente, ficar em paz. Adolescente que teve paz com o próprio corpo, consciência da sua beleza e as dificuldades com a questão da acne e das marcas no rosto. Então, é uma questão ainda que eu acho que é bem... Não tem nenhuma parte que seja fácil, né? É difícil, tudo é difícil. É que as outras partes do corpo a gente compra umas roupas maiores e esconde. E o rosto a gente não tem como. Então a gente tem que botar a cara na rua e no mundo. Meu corpo... Ai, que lindo isso. Quero meu corpo sendo casa de vida e eu sendo mãe. Nossa. Você, Sara, sempre com essas palavras incríveis, eu sempre fico maravilhada e emocionada com a forma como você consegue traduzir as coisas em palavras. Quando eu crescer, eu quero escrever assim que nem você, tá? Beijo. Bom, aí a pergunta que eu quero deixar aqui, e aí, né, se vocês quiserem já compartilhar comigo, é: como nós aprendemos a nos odiar? Por que a gente aprendeu isso? O que fez com que a gente assimilasse isso? E aí hoje eu postei lá na página do evento um vídeo, não sei se vocês assistiram, se alguém assistiu, por favor, me ajuda aí a comentar, que é o vídeo da Jude, que é a Júlia, não sei como é o sobrenome dela, em que ela fala sobre o que é beleza.
E aí, o vídeo chama... Acho que nós não estamos no mundo para atender ao seu senso estético. Então, tipo, se você tem um senso estético e você sai por aí julgando as pessoas e as coisas a partir do seu senso estético, ela vem nos comunicar que ela não está, e nós não estamos, e nós mulheres realmente não estamos no mundo para atender o senso estético de ninguém. Então, ela fala de um livro, e aí no livro tem um questionamento, e aí eu já estou chegando quase no finzinho aqui da história, que é assim, se você acha, e o livro fala dos animais, da natureza, né? Se você acha os animais, ou algum animal feio, não significa que aquele animal seja feio, de fato. Significa que você é incapaz de reconhecer a beleza daquele animal. Vou deixar essa frase aí no ar. E aí vou voltar aqui ao livro só para poder trazer essas últimas reflexões aqui que a Clarissa nos traz, né? Então, na página 258, ela traz um parágrafo que eu vou ler todo, porque eu acho ele super importante. Então, ela fala assim: há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar, por um instante, que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com as quais a alma pode escrever as nossas vidas. Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre, que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo, como um ente poderoso e sagrado? Só essas perguntas eu acho que já valem esse capítulo inteiro, porque são essas perguntas que a gente tem que fazer mesmo. Essas perguntas que a gente tem que ter o tempo inteiro em mente, né? Então, assim, o nosso corpo, ele é sábio, inclusive, né? E reconhece coisas que nós, às vezes, não conseguimos captar. Então, por que a gente tende a, né, torturar, de certa forma? Porque eu fico pensando assim, meu Deus, eu tenho que fazer 100 abdominais, tenho que fazer 200 abdominais para poder ter uma barriga, sei lá, invertida, não tem um negócio assim? Que você tem, não, negativa. Minha gente, uma barriga negativa, o próprio nome já não ajuda, né? Eu não quero ter uma barriga negativa, eu quero ter uma barriga positiva, ó, só alto astral. Então, de que maneira a gente vai, a partir desse momento em que estamos nos encontrando aqui, olhar para os nossos corpos? Então, assim, tem comentários, perguntas ou alguma outra coisa que vocês queiram colocar? Porque, assim, eu já estou chegando no final dessa conversa e eu queria deixar essa conversa no seguinte pé. Eu queria que a gente terminasse lendo esse último parágrafo da Clarissa, que eu sublinhei aqui, e com uma pergunta. Não sei qual da ordem eu vou fazer aqui das coisas. Acho que eu vou fazer o parágrafo primeiro. Então, o parágrafo da Clarissa que eu quero usar para encerrar esse nosso papo é: no corpo não existe nada que deve ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não os têm.
A questão selvagem está em saber se o corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade, ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. E aí, eu vou trazer, então, a pergunta que eu deixei no ar ali, né? Que mudando um pouquinho lá a questão do animal. Então, assim, se você acha o seu corpo feio, se você olha para o seu próprio corpo e você acha o seu corpo feio, será que é você que não está conseguindo enxergar a beleza do seu corpo? Então, em vez de tentar mudar o corpo, será que a gente não deveria tentar mudar a visão que a gente tem desse corpo? A visão que está contaminada por uma cultura, que está construída em cima de uma história de vida que pode ter sido difícil em relação à vivência do corpo. Então, acho que tudo isso é extremamente importante. E se desse nosso encontro ficar esse convite, vou colocar dessa maneira, é um convite que eu faço, porque é um convite que eu faço, inclusive, a mim mesma. Acho que, principalmente, e certamente é um convite que eu não posso me esquecer, né? E aí, de novo, né, vou revelar assim para vocês. Nesse processo de amar o próprio corpo, eu comecei a enxergar as minhas tatuagens como essa forma de honrar esse corpo, né? Esse corpo que me abriga. E aí comecei a fazer algumas tatuagens com esse olhar, assim, com essa possibilidade de assim, olhar para isso que está escrito e gravado no meu corpo, para que eu nunca me esqueça do poder e da potência e da beleza que tem nesse corpo que é meu e que é único. Então, vou encerrar de novo fazendo o convite, né? Então, se você acha, se você não enxerga a beleza no seu corpo, o que será que é preciso para que a beleza então possa ser vista nesse lugar? De novo, em outras palavras, se você acha o seu corpo feio, será que não é o seu olhar que precisa ser transformado e não o seu corpo? Será que não é o seu olhar que não está conseguindo enxergar a beleza real que existe ali? Então eu vou encerrar esse encontro de hoje assim, sem muitas respostas, porque eu não as tenho também para dar. Então, esse capítulo é um capítulo que traz muito mais questões do que soluções. Então, vou deixar o espaço aberto para que a gente possa dialogar sobre isso e aí nos comentários vamos trocar. Então, vamos achar essa coisa incrível que é a gente poder andar todo dia, acordar, tomar banho, sentir a água batendo no corpo, agradecer na hora que a gente toma um banho de rio ou cachoeira, porque imagina se a gente não tivesse corpo, como é que a gente ia sentir aquela coisa incrível da água? E dar um mergulho no mar e sentir o sol aquecer a pele, ou sentir o frescor quando a gente anda num dia que está um pouquinho mais friozinho. Eu gosto de sentir o frio, né? Agora que está chegando o outono aqui em São Paulo, então eu acho uma delícia sair e me agasalhar e sentir a coisa do aconchego que se agasalhar traz. E isso é a maravilha do meu corpo. Então, vamos chegar nesse ponto de poder compartilhar essa coisa incrível que é estar dentro desse recipiente que nos recebe. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando tudo isso comigo. Por favor, dividam seus pensamentos. Manu,
Que bom te ver por aqui. Eu fico olhando as suas fotos e lembrando das nossas adolescências. Beijo pra você. Beijo pra todas e seguiremos resistindo a essa imposição da cultura que nos faz ser tão violenta até às vezes com nós mesmas. Por um mundo em que se amar e amar o corpo incondicionalmente seja a regra e não a exceção. Tá bom? Beijos e até a próxima.